Faça um bom dia! E aí, tudo bem? Como é que você está? Como é que você tem passado? Tudo bem? Vamos agradecer a esse nosso Deus maravilhoso que nos concedeu mais esse dia lindo, maravilhoso, para que nós possamos louvar e agradecer e dar graças a Ele por nosso dia de hoje. Não esqueça nunca de agradecer a Deus, louve a Deus pela vida, louve a Deus pela natureza, pela sua comida, todos os dias que você tem para comer. Louve a Deus por tudo. Se você tem roupa suja para lavar, louve a Deus porque você tem roupa. Se tem cozinha para arrumar, louve a Deus porque você tem o que comer, por isso que você tem louça para lavar. Então sempre agradeça a Deus. Em tudo vemos, em tudo procuramos ver um motivo para alegrar e agradecer ao nosso Deus. E nós vamos continuar hoje com o estudo de alguns salmos e hoje eu vou falar com vocês sobre o Salmo 16. Para a gente entender um pouco do Salmo 16, nós precisamos conhecer um pouco da história de Davi, que afinal de contas, os salmos, a maioria dos salmos, segundo a tradição, foram escritos por Davi. A gente sabe que muita gente escreveu, mas a gente sabe também que Davi também participou na maioria dos salmos, E Davi, ele era um rei, Bem que a gente não vai contar a história lá desde o começo, mas vamos começar já como ele sendo um rei. E ele sendo um rei, veja, ele tinha um rei, gente, tem o seu reinado, tem tudo ao seu alcance, Tem as mulheres que quer, tem a comida que ele quiser comer, ele tem principalmente Davi, que Davi, ele era muito guerreiro, então ele tinha o exército dele, Ele tinha tudo assim que uma pessoa, pode querer ter na vida, ele tinha, Então veja, mas nesse caso aqui nós vamos ver que Davi, ele se alegra em quem? Em Deus. Ele se alegra em Deus, ele não se alegra nas coisas do mundo, em todas as coisas que ele tem. Praticamente ele não faltava nada para ele. Não faltava nada para Davi. Ele era um homem que tinha tudo que ele quisesse. Dava estala com o dedo, ele tinha tudo que ele quisesse. Mas ele diz aqui no Salmo 16, olha como ele começa, ó. Guarda-me, Deus, pois eu me abrigo em ti. Então veja, é maravilhoso, Em outras versões fala assim, ó. Guarda-me, ó Deus, porque só em ti me refugio. Então veja, quem foi Davi, Um homem que tinha tudo, o maior exército de Israel e da época, vamos dizer, do mundo, Ele tinha todos os seus soldados sob as suas ordens, um exército letal, Que ele podia chegar, matava todas as outras cidades, os estados, ele ia conquistando, E ele, mesmo assim, a confiança dele, o refúgio dele estava em quem? Em Deus. Em Deus. Sem Deus ele não era nada. Então Davi, veja o coração de Davi. Gente, o Davi teve os seus pecados, sim, mas Davi teve um coração, era um coração temente a Deus. Era um coração ensinável, um coração que se deixava ensinar por Deus. O versículo 2, então, do capítulo 16, do Salmo 16, vai dizer assim, ó. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não tenho além de ti. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que lindo isso, E aí em outras versões está assim, eu digo a Javé, tu és o meu bem. Veja, Davi, como a gente disse, ele era rei, ele tinha tudo. Mas o que ele diz? Tu és o meu Senhor e outro bem não tenho além de ti. O que Davi está ensinando para a gente? O que Davi, um homem mais rico, talvez um dos mais ricos de Israel, o que ele está ensinando para nós com isso? Eu não tenho outro bem além de ti. Veja, ele tinha um reinado, ele tinha um exército, tinha mulheres, ele tinha o que ele quisesse. Mas ele mostra a sua fé, a sua dependência de Deus. Um coração humilde, um coração que o Senhor amava.
Por quê? Porque ele o amava, né? Porque Davi amava a Deus. Então ele tinha tudo, mas só confiava em Deus. E Deus para ele era tudo. Olha que lindo. Então ele era o quê, né? Ele era Deus é tudo que alguém pode almejar. Porque se você não tem Deus, você pode ter tudo, mas você não tem nada, né? O versículo 3. Os deuses e senhores da terra não me satisfazem. Davi não se admirava com os ímpios, né? Os que praticavam maldade, os que tinham... que existiam outros reinados, né? Quando existia o reinado de Davi, existiam outros reinados também, mas ele não se preocupava com os outros reinados. Ele se preocupava com o dele, não se preocupava se os outros queriam glória, se os outros tinham glória, ou se talvez era mais rico que ele, que era de se duvidar muito, né? Porque ele era um dos homens mais ricos, mas não se preocupava se tinha alguém mais rico que ele. Por quê? Porque ele tinha o Deus dele, ele não se portava com outros deuses. Porque outros deuses eram idolatria. As outras pessoas poderiam até ter mais, mas a que preço, a que custo, né? Então ele não, ó, os deuses e senhores da terra não me satisfazem. Porque aí no versículo 4 fala assim, ó, eles multiplicam as estátuas de deuses estranhos. Nunca derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Então, cuidado, aqui ele está falando sobre a idolatria. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, aqui Davi está nos falando que ele jamais trai a confiança do nosso Deus. Né? O nosso Deus verdadeiro por outro Deus, por um falso Deus, por um ídolo, por uma estátua de deuses, né? Que é idolatria. Em algumas versões fala que muitos serão as dores daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Né? Então, muitos serão as dores. Ou seja, não adianta você buscar refúgio em outro lugar que não seja com o nosso Deus verdadeiro. É só Ele que tem a paz, só Ele que tem aquela paz que transcende todo entendimento, só Ele que tem a paz, que é aquela paz que Jesus veio nos dar, né? Eu trago a paz, não é uma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá não é a mesma que eu tenho, que eu te dou, que eu dou, né? Jesus nos disse. Então, e aqui Davi fala para nós o que, né? Jamais cometa um erro da idolatria, ou seja, todos os outros pecados, todos os nossos outros erros, Deus vai te perdoar, né? Mas a traição, ou seja, trair o nosso Deus, que é a idolatria, é você buscar a sua força em outros deuses. Pode ser o Deus do dinheiro, pode ser o próprio homem, buscando a idolatria no próprio homem. Sabe, isso faz com que você desagrada imensamente o nosso Deus. Então isso é um pecado contra Deus, é um pecado contra o Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a adoração a outros deuses, a idolatria. E aqui a gente vê que Davi, diferente de Saul, que foi o rei que antecedeu a ele, se você ler lá em 1º e 2º Samuel, você vai ver muito sobre a história de Saul. Então, por que Saul foi destituído do reino dele? Porque ele desobedeceu, ou seja, ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu uma ordem que Deus tinha dado para ele. Assim como o primeiro pecado que entrou no mundo foi pela desobediência. Então, Deus não perdoa a desobediência. Veja, nós somos filhos de Deus que poderíamos estar vivendo eternamente com Ele desde o princípio da nossa criação. Mas nós perdemos esse princípio da criação por conta da desobediência de um só homem, que era Adão, que pecou. Deus não deixou impune. Ele perdeu a eternidade já no seu princípio. Teve que vir Jesus aqui, dar a sua vida por nós, para que a gente possa voltar a ter a vida eterna, como vai falar ainda no final desse salmo. Olha, gente, olha isso. Deus não perdoa a traição, Deus não perdoa a desobediência. Então aqui Saul, se você vê lá em 1 Samuel 15, 10, 29, você vai ler a desobediência de Saul e por que ele foi destituído rei, e aí Deus manda Samuel ungir Davi. Né? Então veja, quando você erra
e você quer ficar se justificando o seu erro. Então, quando você errou, mas aí você fica lá justificando, contando historinhas para você mesmo, você não se arrependeu de fato do seu erro. Você não se arrependeu do seu pecado, né? Então, veja, se nós estamos justificando nossos erros, é porque nós não nos arrependemos de nossos erros, de nossos pecados. Então, o perdão de verdade é quando eu sei que não mereço, mas Deus, na sua bondade, Ele me perdoa. Por isso é que nós precisamos perdoar uns aos outros. E aí aí a gente fala, né, comenta, mas eu vou perdoar, ele não merece mesmo, assim como você e eu também não merecemos ser perdoado, mas ele nos perdoa, porque nós não somos merecedores. Deus não mandou Jesus aqui porque nós éramos merecedores. Ele mandou por conta da graça dele, essa maravilhosa graça que ele nos dá de podermos nos converter pela vida de Jesus, pelo derramamento do sangue de Jesus, por ter entregue sua vida por nós, é que nós temos a graça de nos converter, de nos arrepender e nós possamos então aí o quê? Termos a vida eterna também. Mas nós precisamos passar por esse teste da gente realmente se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, recomeçar até que chegue a eternidade, né? Para que a gente possa viver um dia eternamente com Ele. Então, cuidado com a idolatria, que é um pecado que não tem perdão. Mas se converta, volta para o Senhor. Todos os pecados nós temos consequência. Mas a gente pecar com a idolatria, que a gente, né? A gente está traindo o próprio Deus. E quando você trai o próprio Deus, você não está com Ele. O inimigo traiu o próprio Deus, ele queria ser igual a Deus e no fim ele perdeu e foi, né, condenado para ser o inimigo, como é hoje, né? Então veja, nós temos que cada vez mais procurarmos a Deus, procurarmos intimidade com Deus para que nós possamos estar sempre próximo a Ele, sempre próximo, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente ande no caminho do Senhor. Versículo 5. Javé, minha parte na herança e minha taça, meu destino, meu futuro está nas suas mãos. Olha isso, gente. Tudo de melhor que eu tenho está nas mãos do Senhor. Davi, mesmo ele tendo tudo, sem Deus, ele não considera como nada. Javé, minha parte na herança, minha taça, meu destino, meu futuro está em suas mãos. Olha que lindo, né? Olha que ensinamento que Davi dá para nós, né? Versículo 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Quando a gente está, quando estamos com Deus, tudo começa a fluir na nossa vida. Deus não nos deixará faltar nada, né? Deus não deixa faltar nada na vida dos filhos, e nós somos filhos, né? Filhos que são obedientes. Nós temos que ser filhos obedientes, que fazem o que precisa ser feito, né? Que não fica aí deitado esperando Deus fazer, mas que a gente vai e faz, e a gente sendo extremamente obediente. E temos que ser tementes ao Senhor, ou seja, respeito. Respeito e amar a Deus sobre todas as coisas. Versículo 7. Bendigo a Javé que me aconselha e mesmo de noite, interiormente me instrui. Veja aqui Davi mais uma vez. Olha que exemplo que Davi dá para nós, né? Davi tinha tudo ao seu dispor. Ele tinha até profetas particular, ele tinha conselheiros, né? Mas ele prefere o quê? A instrução e o conselho de Deus. Gente, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Eu estou buscando cada vez mais essa intimidade com Deus e eu peço a você também, busque essa intimidade com Deus. Porque quando nós estamos próximo a Ele, nós paramos, porque veja bem, todas as respostas que você precisa para a sua vida está dentro de você. Mas para isso nós precisamos acalmar o nosso coração. Nós precisamos confiar em Deus, acalmar o nosso coração. Nós precisamos meditar.
Nós precisamos parar, sair dessa doideira, dessa loucura que o mundo nos faz viver, para que a gente possa escutar a voz de Deus. Porque tudo que nós precisamos, tudo está dentro de nós. O conselho que nós pedimos a Deus, Ele vai nos revelar. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos revelar. Mas é que nós precisamos nos silenciar. Senão a gente não ouve a voz de Deus. Então busquemos e só nos vamos silenciar quando nós taparmos o ouvido para o mundo, para o barulho do mundo que nos faz afastar de Deus, para as distrações do mundo que nos faz afastar de Deus. Então veja, quanto mais distraídos estamos, quanto mais barulho estamos, quanto mais agitação, quanto mais uma mente agitada, conturbada, cheia de pensamentos, mais nós vamos nos afastar de Deus. Foi pregado, né, pra gente uma vida toda que mente vazia é oficina do diabo. E eu digo o contrário. Apague essa crença da sua vida, reverta essa crença, porque mente vazia é aonde Deus habita. Mente conturbada, cheia, é a mente que você não vai conseguir ouvir Deus. E é isso que o inimigo quer, que você não ouça Deus. Então, mente vazia. Mente não é vazia, mas é mente que você consegue ouvir. Mente que você silencia, que você consegue meditar, que você consegue parar, que você consegue sair dessa agitação que o mundo está. Você consegue sair das distrações que o mundo te oferece a cada vez mais hoje, para que você se afaste do que é bom, do que é belo, do que é perfeito e agradável ao Senhor. Então, essa crença que nos colocaram na nossa cabeça, que mente vazia, oficina do diabo, apaga da sua mente isso. E comece a refletir, comece a parar, pensar e fazer meditação para que você possa ouvir a voz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos guia, que nos ilumina e que é o nosso caminho. E que só nele nós temos que colocar a nossa, como diz Davi lá, né? Guarda-me, Deus, porque só em ti me refugio, ou seja, só nele é o nosso refúgio. Versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Olha que lindo isso. Veja, se Deus está comigo, não serei abalado. Davi, sendo rei, também poderia ser abalado, com certeza. Mesmo ele tendo tudo que ele poderia ser abalado, tanto física como emocionalmente. E hoje eu digo hoje que nós estamos hoje vivendo um mundo muito abalado emocionalmente. Então, cada vez mais que nós nos distanciamos de Deus, mais as nossas emoções vão se enfraquecendo e nós vamos perdendo o controle das nossas emoções. E hoje, nós, haja vista, né, tantas, o autocontrole, porque a gente precisa ter das nossas emoções, porque o mundo está hoje assim, todo mundo estressado, todo mundo nervoso, todo mundo agitado. E nós precisamos, então, mais uma vez, silenciar para a gente possa escutar e ouvir a voz de Deus, para que a gente não seja abalado. Porque senão o mundo vai nos atropelar e nós estaremos abalados. Porque Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Então, nós precisamos silenciar este mundo, viver sim nesse mundo, mas vivermos para o mundo futuro, que é a nossa eternidade. Temos que viver nesse mundo aqui, que é um preparo para a eternidade. Como é que eu estou vivendo esse mundo? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou me relacionando? Como é que estão as minhas emoções? Eu tenho que ter autocontrole. Em Provérbio diz que o homem que tem autocontrole, o homem que domina, tem domínio de si, ele é mais forte do que uma fortaleza de uma cidade. Eu já falei isso para vocês, né? Fortaleza, cidades, estados, era toda feita muro, né? As muralhas enormes. Então, quando o homem tem um domínio de si, né? O homem que eu digo é a humanidade, as pessoas, homens, mulheres, tem o domínio de si, ou seja, tem o domínio das suas emoções. Então, você é mais forte que uma muralha, né?
de uma cidade. Veja agora o versículo 9. O versículo 9 e o 10, ele está relacionado a Jesus e o que Jesus veio também fazer para que a gente possa ter também. Né? Olha aqui, olha que lindo. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. E o versículo 10, porque não me abandonarás no túmulo, nem deixará o teu fiel ver a sepultura. Então veja, aqui ele está diretamente relacionado com Jesus, o Messias, aquele que Deus não deixou, que Deus deixou o corpo dele, repousou tranquilo, mas ele não abandonou no túmulo e não deixou ele ver a sepultura. Mas o que Jesus e o que esse salmo está querendo mostrar para nós? Está nos remetendo a Jesus, porém Deus não abandonará também os seus filhos no túmulo. Ou seja, não vamos ser abandonados à morte. Mas para isso nós temos que ver, olha esse salmo, gente, que maravilhoso que é. Desde o começo lá. Em Deus é o meu refúgio, eu não devo ter ídolos, eu não devo ter outro Deus, senão o meu Deus verdadeiro, porque o nosso Deus é um Deus que não perdoa a traição. Veja, e eu não vou te deixar desamparado. Eu vou estar sempre contigo. Eu não vou te deixar no túmulo, ou seja, não vou te deixar morto na sepultura. Você não vai morrer, por quê? Porque você ressuscitará, assim como Jesus ressuscitou. Ele veio e nos trouxe a vida eterna. E para a vida eterna nós precisaremos o quê? Ressuscitar. Nós precisaremos ressuscitar com Ele. Então, Deus não nos deixará, assim como Ele não deixou Jesus à beira da morte, né? A morte, o que é a morte? A morte é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, Ele não deixou seu filho à morte e nem deixará nós que somos os seus filhos adotivos, não deixará também que nós morramos, ou seja, não deixará que nós fiquemos no pecado, para que nós possamos ressuscitar e não que nós vivamos uma vida de morte, né? Morte eterna, mas sim de vida eterna. E o versículo 11, para terminar, ele fala assim, ó, tu me farás conhecer a vereda da vida, ou seja, o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vinde benditos do meu Pai, né? Jesus fala, né? Que estão à tua direita, que estão à tua esquerda. E aí em outras versões diz assim, tu me ensinarás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença e de delícia à tua direita para sempre. Então essa alegria que o Senhor nos dá, e só Ele nos dá, é a verdadeira alegria. Mesmo em meio, né, à tribulação, a gente tem essa alegria, pois só quando eu busco de todo o coração, né, eu vou realmente ter essa alegria, mesmo em meio às tribulações, porque eu sei que se Ele não vai nos abandonar, né, na sepultura, Ele vai nos dar, ou seja, né, na sepultura que é a morte, Ele vai nos dar a vida eterna, Ele vai nos fazer ressuscitar. Então essa alegria que eu tenho é uma alegria que transcende, porque é uma alegria de saber que Deus não vai nos deixar, essa vida é só uma passagem, nós vamos viver eternamente. Então essa alegria, ela transcende todas as dificuldades, né, que a gente tenha. Por mais que eu tenha dificuldades, mas a minha alegria é saber que Deus está comigo e eu estou com Ele, que no final Ele vai me ressuscitar. E no final eu vou viver eternamente com Ele. Mas para isso eu preciso buscar. Eu preciso cada vez mais, assim como Davi. Davi teve lá seus pecados, nós também temos os nossos, mas Deus nos perdoa. Mas cuidado, gente, cuidado que a idolatria é um pecado que nós não devemos procurar cometer. Se a gente está e a gente era inocente, nós temos que buscar se reconciliar com Deus e pedir perdão e recomeçar, mas afastar de tudo aquilo que não é o nosso verdadeiro e único Deus, que é o único verdadeiro que nos salva e que nos dá a vida eterna. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Era isso que eu tinha hoje para o Salmo 16, para nós, para a nossa vida. Um beijo.